bilionário CEO nunca sorria, até ouvir a nova assistente falando sozinha sobre sonhos impossíveis. Harper Lewis não tropeçou. Ela protagonizou uma catástrofe em câmera lenta que merecia trilha sonora dramática e narração de documentário. Primeiro, seu salto ficou preso em uma fresta no piso de mármore. Depois, seu corpo avançou enquanto os pés ficaram para trás. E então, como se o universo tivesse pausado só para apreciar o momento, 47 páginas do relatório trimestral explodiram em todas as direções como fogos de artifício de papel. Uma folha caiu na cabeça de um executivo que passava. Outra, dentro do café de um homem de terno. Uma terceira, particularmente aventureira, deslizou elegantemente até a recepção e caiu exatamente sobre o crachá da recepcionista, como se pedisse para ser identificada. Harper ficou congelada no meio do saguão, braços abertos, boca formando um ó perfeito. Tudo bem, murmurou. Isso acontece. Acontece com pessoas normais em dias normais. Completamente normal. Ela se jogou no chão de mármore. Quem eu estou enganando? Isso não acontece com pessoas normais. Isso acontece comigo. Só comigo. Sou um ímã de desastres. Deveria vir com aviso de risco. O executivo tirou o papel da própria cabeça e olhou para baixo. Harper ergueu os olhos do chão e deu seu melhor sorriso. Bom dia. Que cabelo bonito. Combina com o papel. A mulher se afastou sem dizer nada. Ótimo começo, Harper, resmungou, rastejando atrás dos papéis. Primeiro dia de trabalho e você já está fazendo amigos. Sua mãe ficaria orgulhosa. Na verdade, não. Sua mãe diria: eu te falei para ter se casado com o filho do açougueiro. Pelo menos você teria desconto na carne e não estaria no chão da empresa de 4. Ela pegou 5 folhas de uma vez, amassou 3. Maravilha. Além de desajeitada, sou destrutiva. Uma combinação perfeita. Desajeitada e destrutiva. Deveria colocar isso no meu currículo. Habilidades especiais. Transformar documentos importantes em papel machê. O homem com o café contaminado encarava a xícara como se tivesse perdido um parente. Me desculpe, gritou Harper do chão. A página 12 é bem interessante, se ajuda. Tem uns gráficos legais. O homem se virou e saiu em silêncio. Não ajudou. Entendi. Ninguém quer saber dos gráficos legais. 53 andares acima, Trevor Langford observava tudo. Seu escritório tinha 6 monitores. 5 mostravam dados que dariam dor de cabeça instantânea a qualquer pessoa normal. O 6º mostrava o saguão do prédio em alta definição. No saguão, uma mulher de cabelos castanhos, agora com uma folha grudada na saia sem perceber, falava sozinha como se gravasse um podcast sobre seu próprio fracasso. Trevor não moveu um músculo do rosto. Isso não era novidade. Trevor nunca movia músculos do rosto. Os funcionários da Langford Industries tinham uma teoria. Ele nasceu assim. Já de terno, sério desde sempre, provavelmente arrumando seus brinquedos de bebê por tamanho e cor. No escritório existia um jogo, Caçadores do Sorriso Perdido. Regra simples. Quem fizesse o CEO sorrir ganharia $100 de cada participante. O prêmio acumulado, $12.300. Vencedores até hoje, 0. Marcos, do financeiro, tentou contar uma piada. Trevor piscou uma vez e perguntou se ele tinha terminado o relatório. Jennifer, do marketing, trouxe um filhote para o escritório. Trevor olhou para o animal exatamente 2 segundos e disse que cachorros não eram permitidos, conforme o Código de Conduta, seção 4, parágrafo 8. Timothy, do TI, mostrou um vídeo de um gato assustado por um brinquedo. Trevor perguntou por que alguém filmaria isso em vez de trabalhar. A lenda dizia que Trevor Langford havia sorrido uma vez, em 2019, ao fechar um negócio de $200 milhões. Mas a única testemunha era um estagiário que depois foi transferido, para que ninguém pudesse confirmar. No monitor, Harper conseguiu reunir metade dos papéis. A outra metade estava espalhada em um raio de 3 metros, e ela parecia travar uma batalha pessoal com cada folha. Venha aqui! Sussurrou para um relatório que havia escapado por baixo de um banco. Venha aqui, seu traidor. Eu te vi fugindo. Acha que pode me vencer? Eu te criei. Quer dizer,
Eu te imprimi. É a mesma coisa. Trevor pegou uma caneta e a colocou perpendicular à borda da mesa. Depois pegou a segunda e a alinhou ao lado da primeira. Depois a terceira. No monitor, Harper finalmente alcançou a folha rebelde, mas ao puxá-la, bateu a cabeça no banco. Ai! Esfregou o topo da cabeça. Ok, agora é pessoal. Agora é pessoal entre eu e este banco, e esta empresa, e este dia, e provavelmente toda esta cidade. Pittsburgh, você está na minha lista. Trevor moveu o porta-canetas 2 milímetros para a esquerda e depois voltou. Agora estava 1 milímetro fora do lugar. Ele podia sentir isso. No saguão, Harper finalmente se levantou. O monte de papéis em seus braços parecia uma escultura moderna sobre o tema do caos organizado. Algumas folhas estavam de cabeça para baixo, outras amassadas nas bordas. Uma tinha a marca de um sapato. Respirou fundo. Primeira fase concluída. Agora só preciso chegar ao elevador, subir 53 andares, achar o escritório do CEO e fingir que nada disso aconteceu. Fácil. Super fácil. Eu consigo. Ela deu 3 passos. O segurança na entrada acenou para ela. Com licença, senhorita. Sua credencial. Harper olhou para baixo. A credencial estava de cabeça para baixo, e a foto parecia uma versão alternativa dela, de um universo onde pentear o cabelo não era uma opção. Oh, sim, desculpe. Ela tentou virar a credencial com uma mão, enquanto segurava os papéis com a outra. 3 folhas escaparam. Não, fiquem. Tentou pegá-las no ar e perdeu mais 5. Por que você faz isso comigo? Somos uma equipe. Equipes não se separam. O segurança a observava com a expressão de alguém assistindo a um incêndio em câmera lenta. Precisa de ajuda? Não, estou no controle. Totalmente no controle. Isso aqui é controle. É assim que o controle parece. Ela estava novamente agachada no chão, tentando reunir os papéis, com o que restava do monte preso pelo queixo. Sabe qual é meu sonho impossível? Murmurou para absolutamente ninguém. Não me envergonhar em público por um único dia. Só um dia. Um único dia em que eu não faça algo que me faça querer cavar um buraco e viver dentro dele. É pedir muito? O universo acha que é. O universo me odeia. O universo acordou hoje e disse: sabe quem ainda não humilhamos esta semana? Harper. Vamos destruir Harper. O segurança deu um passo para trás. Senhorita, você está bem? Estou ótima. Harper se levantou com o monte torto. Estou vivendo o sonho. O sonho de alguém que tem pesadelos muito específicos sobre situações de trabalho, mas ainda assim, um sonho. No escritório do 53º andar, Trevor Langford havia alinhado todas as canetas, todos os porta-retratos e o grampeador. Agora olhava para os próprios dedos, que batiam na mesa de uma forma que não era simétrica, e isso o incomodava de uma maneira que ele não conseguia explicar. No monitor, Harper estava em frente aos elevadores. Olhou para o painel como se fosse um quebra-cabeça avançado de matemática. 53 andares, disse para o botão do elevador. 53. Quem precisa de um escritório no 53º andar? Isto não é um escritório. É uma mensagem. É o homem dizendo: olhem o quão longe estou de vocês, seres mortais inferiores. Este é um monumento ao ego. Ela apertou o botão. Nada aconteceu. Apertou novamente. Vamos, elevador. Sei que você está aí. Ouço você pensando. Um executivo se aproximou e apertou o botão uma vez. O elevador chegou imediatamente. Claro, murmurou Harper. Claro que obedece a ela. Ela parece alguém que nunca deixou um relatório cair na vida. Ela provavelmente nunca deixou nada cair. Provavelmente faz os objetos flutuarem com a força da mente. Eles entraram juntos no elevador. O executivo apertou o botão do 3 do andar. Harper encarou o painel. 53 botões iluminados. O último lá no alto, quase inalcançável. Ela esticou o braço. Os papéis se inclinaram de forma perigosa. Não. Fiquem. Fiquem aí. Já conversamos sobre isso, equipe. Lembram? Somos uma equipe. Ela conseguiu apertar os 53, mas 3 folhas escaparam no processo. O executivo olhou para o chão do elevador, agora decorado com dados financeiros, e depois olhou para Harper. Harper sorriu. Arte moderna.
Sou artista. O executivo não respondeu. O elevador começou a subir. Sabe, disse Harper para ninguém em particular, minha avó sempre dizia que eu acabaria em um lugar alto. Ela queria dizer sucesso profissional, mas tecnicamente isso conta. Tecnicamente, estou subindo. Literalmente subindo. 53 andares de subida. Se isso não é progresso, não sei o que é. O executivo saiu no 30º andar sem dizer uma palavra. As portas se fecharam. Harper ficou sozinha. Ok, elevador. Agora somos só você e eu. Vamos fazer um acordo. Você me leva lá em cima sem travar, sem sacudir, sem fazer sons estranhos. E eu prometo nunca mais falar mal de você. Combinado. Combinado. Ótimo. Acordo fechado. Estamos em sintonia. O elevador fez um som estranho. Isso não fazia parte do acordo. No 53º andar, Trevor desligou o monitor. Ele precisava se preparar. Precisava organizar os pensamentos, alinhar expectativas, criar uma estratégia de comunicação adequada para receber a nova assistente temporária. Pegou o porta-canetas e moveu 2 milímetros para a direita. Não. Errado. Moveu para a esquerda. Pior ainda. O que estava acontecendo com ele? O interfone tocou. Senhor Langford, a senhorita Lewis está subindo. Trevor olhou para sua mesa perfeitamente organizada, para seus monitores perfeitamente alinhados, para sua vida perfeitamente controlada. E pela primeira vez em anos, sentiu algo que não conseguia alinhar. Uma sensação estranha. Um tremor no canto da boca, uma fissura microscópica em sua expressão de concreto. Ele pressionou os lábios com força. Não. Isso não ia acontecer. Ele era Trevor Langford, o CEO que não sorria. O homem que transformou eficiência em arte, o bilionário que fazia outros bilionários parecerem desorganizados. Ele não ia sorrir por causa de uma mulher que conversava com elevadores. Não ia. De jeito nenhum. O elevador fez um ding no corredor. Trevor alinhou os dedos sobre a mesa. A porta do escritório se abriu e Harper Lewis entrou com sua pilha torta de papéis, uma folha presa no cabelo que ela não havia notado, e um sorriso de quem estava prestes a pedir desculpas por algo que ainda não tinha acontecido, mas que certamente aconteceria. Bom dia, eu sou a Harper, sua nova assistente, e antes que pergunte, sim. Eu sei que tem um papel no meu cabelo. Não, eu não sei como ele foi parar aí. E sim, eu aceito que isso provavelmente define nossa relação profissional daqui para frente. Trevor olhou para ela, para o papel em seu cabelo, para a pilha torta, para o sorriso nervoso e para o canto da própria boca. Pela primeira vez em 3 anos ele tremeu. Só tremeu. Nada mais. Mas no mundo de Trevor Langford, isso foi praticamente um terremoto. O papel ainda estava no cabelo dela. Trevor encarava aquele pedaço de relatório financeiro pendurado entre os fios castanhos como se fosse uma obra de arte impossível de decifrar. Harper continuava sorrindo, completamente alheia ao fato de estar carregando documentação contábil na cabeça. Então, disse ela, ajustando a pilha torta nos braços. Onde eu sento? Trevor apontou para a mesa ao lado da porta do escritório. Uma mesa perfeitamente organizada, com um computador perfeitamente alinhado e uma cadeira perfeitamente posicionada. Harper olhou para a mesa, olhou para Trevor, olhou para a mesa de novo. Isso é uma piada, né? Não, eu vou sentar ali, bem ali, do lado da sua porta, tipo, ali mesmo. Sim, onde você pode me ver o tempo todo. Essa é a função de uma assistente. Harper soltou uma risada nervosa que soou como um passarinho engasgado. Claro, claro. Faz todo sentido. Por que a assistente não se sentaria bem ali, a 3 metros do chefe, em absoluto silêncio, sem fazer nenhum ruído, como uma pessoa normal que definitivamente nunca fala sozinha? Trevor ergueu uma sobrancelha. Foi um movimento microscópico, talvez 2 milímetros de elevação, mas pelos padrões dele, era praticamente uma explosão de emoção. Harper sentiu o suor escorrer pelo pescoço. Vou me sentar agora. Vou me sentar e ser profissional. Muito profissional. A assistente mais profissional que já assistiu coisas, pessoas, trabalhos. Ela se virou e marchou até a mesa. A pilha de papéis oscilava perigosamente. Nem pense nisso.
sussurrou para os relatórios. Já tivemos essa conversa. Trevor voltou para o escritório. A porta permaneceu aberta. Claro que permaneceu. Os primeiros 15 minutos foram de silêncio absoluto. Harper organizou os papéis amassados, ligou o computador, descobriu que não tinha a senha e ficou olhando para a tela de login como se pudesse desbloqueá-la com força de vontade. Tudo bem, murmurou baixinho. Você consegue. É só pedir a senha. Uma frase simples. Sr. Langford. Qual é a senha? 6 palavras. Você sabe falar. Fala o tempo todo. Literalmente, esse é o seu problema. Ela espiou pela porta aberta. Trevor estava sentado à mesa, digitando algo. Sua postura era perfeita. Parecia traçada com régua. Ombros retos, coluna ereta. Provavelmente pensamentos retos também. Ele parece um robô, sussurrou Harper para si mesma. Um robô muito caro, daqueles de filmes de ficção científica. Me pergunto se ele foi programado. Me pergunto se alguém apertou um botão e ele simplesmente nasceu de terno. Ela não percebeu que a voz tinha se elevado. Também não percebeu que a acústica do escritório era impecável. E definitivamente não percebeu que Trevor havia parado de digitar. Deve ser exaustivo, continuou, girando uma caneta entre os dedos. Ser perfeito assim. Acordar, vestir o terno perfeito, fazer a expressão perfeita, sentar na cadeira perfeita. Não deve sobrar energia para mais nada. É por isso que ele não sorri. Sorrir exige energia. Energia que ele usa para ser isso. Trevor olhou para a caneta em sua própria mesa. Estava 3 milímetros fora do lugar. Ele a moveu. E o escritório? Harper continuava seu monólogo inconsciente. Parece um hospital de móveis de luxo. Tudo combina. Nada tem cor. Aposto que se eu colocasse uma flor aqui, todo o prédio desmoronaria. Uma flor amarela. Só para ver o caos. Trevor moveu o grampeador. Ele não estava torto, mas agora estava mais reto. Mas sabe o que é estranho? Harper inclinou a cabeça, ainda olhando para a tela de login. Ele é meio bonito de um jeito assustador, tipo uma estátua de museu que você admira, mas não quer tocar, porque provavelmente tem alarme. Um robô lindo e caro. Isso é. Exatamente isso. O som de algo caindo quebrou o silêncio. Harper olhou para a porta. Trevor estava agachado, pegando 3 canetas que misteriosamente haviam pulado do suporte. Tudo bem aí? Ela perguntou. Sim, ele respondeu. As canetas te atacaram? Trevor pausou. Elas caíram sozinhas. Acontece. Às vezes, canetas caem sozinhas do suporte. Harper assentiu lentamente. Legal, ótimo. Canetas rebeldes. Outro perigo neste escritório. Vou adicionar à lista. Trevor voltou a se sentar. As orelhas dele estavam levemente vermelhas. Harper não percebeu. Meia hora depois, ela ainda não tinha a senha. Também não tinha coragem de perguntar. Você vai ser demitida, murmurou para o teclado. Primeiro dia e você vai ser demitida por não conseguir fazer login. Sua mãe vai adorar essa história. Como foi o novo trabalho, querida? Ótimo, mãe. Fiquei olhando para uma tela de login por 3 horas e depois fui mandada para casa. Ela suspirou. Sabe qual é o problema, teclado? Eu nem sei o nome dele. Quero dizer, sei Langford. Mas o primeiro nome, ninguém me disse. E não posso perguntar agora, porque já passou tempo demais. Se eu perguntar agora, ele vai saber que eu não sei. E se ele souber que eu não sei, vai me achar incompetente, o que eu sou. Mas ele não precisa saber disso tão cedo. A cadeira de Trevor rangeu. Harper congelou. Ele ouviu? Não, ele não ouviu. Eu estava sussurrando. Eu sempre sussurro. É praticamente minha especialidade. Trevor. A voz veio da porta do escritório. Harper virou tão rápido que quase caiu da cadeira. Trevor estava ali, segurando um papel, com a expressão de alguém que não tinha expressão nenhuma. O quê? Meu nome. Trevor. Harper sentiu o rosto pegar fogo. Eu não perguntei. Você estava falando sobre não saber. Eu estava sussurrando. Você não estava. Tenho certeza de que estava. Não estava. Harper abriu a boca, fechou, abriu de novo. Quanto você ouviu?
Trevor inclinou levemente a cabeça. O suficiente. O suficiente. Tipo, a parte do teclado ou a parte do lindo e caro robô? Se o chão abrisse naquele momento, Harper não reclamaria. Agradeceria até. Aquilo foi uma observação profissional. Uma observação sobre postura, ergonomia, coisas de escritório. Você me comparou a uma estátua de museu com alarme, de um jeito positivo. Trevor ficou em silêncio. Um silêncio que durou aproximadamente 1000 anos. Então ele colocou o papel sobre a mesa dela. A senha é TRL 2019. O sistema de protocolos está na pasta azul. E Harper? Ela engoliu seco. Sim? Você não fala baixo. Ele voltou para o próprio escritório. A porta ficou aberta. Harper afundou na cadeira. Eu vou ser demitida antes do almoço, gemeu. Então olhou para a porta e percebeu algo estranho. Na mesa de Trevor, visível pelo vão, 6 canetas estavam perfeitamente alinhadas por tamanho. Ao lado, 3 blocos de notas formavam uma escadinha precisa, e os porta-retratos vazios, ela notou, estavam posicionados em ângulos matematicamente idênticos. Ele havia reorganizado tudo. Tudo. Nos últimos 30 minutos, enquanto ela conversava sozinha, Trevor Langford alinhara cada objeto como se sua vida dependesse disso. Harper franziu a testa. Interessante, sussurrou. Depois tapou a boca rapidamente e olhou para a porta. Trevor não se moveu. Ela digitou a senha. A tela desbloqueou e, no reflexo do monitor, Harper finalmente viu o papel ainda preso em seu cabelo. Harper tirou o papel do cabelo no banheiro e jurou para o espelho que nunca mais falaria sozinha. A promessa durou exatos 11 minutos. Agora, ela estava na copa do andar executivo, lutando contra uma máquina de café que parecia ter sido fabricada na Revolução Industrial e jamais atualizada desde então. Ok, murmurou, apertando botões aleatórios. Você é uma máquina. Eu sou um ser humano. Teoricamente, eu deveria ser mais inteligente. Teoricamente, a máquina fez um ruído que soou como um gato irritado. Isso foi um sim ou um não. Outro ruído. Dessa vez parecia um trem freando. Vou interpretar como um talvez. Ela apertou o botão verde. Nada. Por favor, tentou. Eu disse por favor. Isso devia valer alguma coisa. A máquina permaneceu em silêncio hostil. Harper se inclinou, encarando o painel como se pudesse intimidá-lo. Escuta aqui, lata velha. Tive uma manhã difícil. Derrubei relatórios, chamei meu chefe de lindo e caro robô na cara dele. Só preciso de um café. Um café. É pedir muito? Ela não responde a ameaças. Harper pulou tão alto que bateu o cotovelo na bancada. Trevor estava na porta da copa, segurando uma caneca vazia, com a mesma expressão de sempre. O que significava nenhuma. Eu não estava ameaçando. Harper esfregou o cotovelo. Eu estava negociando. Você a chamou de lata velha. Era um termo carinhoso. Trevor se aproximou da máquina. Harper observou cada movimento, como se ele fosse um mago prestes a abrir um portal dimensional. Ele pressionou um botão no canto inferior esquerdo, girou um dial que ela nem tinha visto e esperou. A máquina ronronou como um gato satisfeito. O café começou a cair. Como você fez isso? Ela tem o próprio sistema. Isso não é sistema. Isso é feitiçaria. O canto da boca de Trevor quase se mexeu. Harper notou. Ela sempre notava. Era seu dom e sua maldição. Microexpressões, gestos mínimos, o jeito como as pessoas respiravam quando estavam nervosas. Ela lia emoções como outras pessoas leem placas de trânsito. E Trevor Langford, o CEO que nunca sorria, acabara de revelar uma falha. Você está nervoso, ela disse sem pensar. Trevor congelou. O quê? Agora mesmo você está nervoso. Seus dedos estão batucando na lateral da caneca. Você fez isso 3 vezes desde que entrou aqui e seu ombro esquerdo está 1 centímetro mais alto que o direito. Tensão muscular. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Harper quase podia mastigá-lo. Ela começou. Como você sabe disso? Sabe o quê? Do ombro? Dos dedos? Harper engoliu em seco.
Eu só percebo as coisas. É um defeito de fábrica. Minha mãe dizia que eu nasci prestando atenção demais nas pessoas erradas. Trevor a encarou. Não era um olhar hostil. Era algo diferente. Algo que Harper não conseguiu classificar de imediato. Curiosidade, talvez. Ou medo. Ou os dois. Um trem passou do lado de fora do prédio, fazendo as janelas vibrarem. O barulho tomou a copa por 5 segundos intermináveis. Quando o silêncio voltou, Trevor já tinha se recomposto. A reunião das 3 foi cancelada, disse ele, retomando o modo profissional. Preciso que você reorganize minha agenda. Claro, sem problema. Ele se virou para sair. Trevor? Ele parou. Harper não sabia por que tinha falado. As palavras simplesmente escaparam. Você não precisa ter vergonha de ficar nervoso. Quero dizer, todo mundo fica. Trevor ficou de costas para ela por um longo momento. Eu não fico nervoso. Ok. Eu controlo. É diferente se você diz. Ele saiu. Harper olhou para a máquina de café. Ele fica nervoso, disse ao eletrodoméstico. Muito nervoso. Ele só é bom em esconder. A máquina fez um barulho que pareceu concordar. A tarde trouxe ainda mais caos. Primeiro, a porta da sala de reuniões travou com Harper e Trevor lá dentro. Não empurra, ela disse enquanto ele empurrava. Está travada. Eu sei que está travada. Por isso mesmo eu disse para não empurrar. E qual é a alternativa? Puxar. Trevor puxou. A maçaneta veio junto. Eles encararam a maçaneta na mão dele como se fosse um artefato alienígena. Isso, disse Harper lentamente, não era para acontecer. Claramente você arrancou a porta. A maçaneta. Você arrancou a maçaneta da porta. Ela já estava frouxa. Você é tipo o Hulk de terno. Trevor olhou para ela. Harper tapou a boca. Isso foi uma observação profissional sobre força, ergonomia, coisas de escritório. Você usa essa desculpa para tudo. Está funcionando? Não. Eles ficaram em silêncio, presos numa sala de reuniões com uma maçaneta arrancada. Então Harper falou, porque o silêncio era insuportável. Quanto tempo até alguém perceber que estamos presos? Trevor olhou para o relógio. A próxima reunião é às 5. Agora são 2:30. Sim. 2h30. Sim. Harper sentou na mesa de reuniões. Legal. Ótimo. Tempo de qualidade com o chefe. Era exatamente isso que eu tinha planejado para minha terça-feira. Um trem passou lá fora. As janelas vibraram. Trevor foi até a janela e ficou olhando a linha férrea que cortava a cidade. Eles passam a cada 20 minutos, disse ele. Os trens? Sim. A linha industrial. Desde que eu era criança. Harper inclinou a cabeça. Você cresceu aqui em Pittsburgh, no South Side, perto das antigas fábricas. Sério? Eu imaginei que você tivesse nascido em algum lugar sofisticado, tipo uma mansão com mordomo. Apartamento de 2 quartos, sem mordomo. Trevor continuou olhando pela janela. Eu contava os trens quando não conseguia dormir. O barulho me acalmava. Harper ficou em silêncio. Aquilo era inesperado. Trevor Langford, o robô bonito e caro, acabara de compartilhar algo pessoal. Pequeno, mas pessoal. Uma lembrança de infância. Um pedaço de humanidade escondido sob todo aquele controle. Eu mordi o travesseiro, ela disse. Trevor se virou. O quê? Quando eu não conseguia dormir, eu mordia o travesseiro. Minha mãe achava que eu tinha problemas. Provavelmente ainda tenho, mas pelo menos parei de morder travesseiros. O canto da boca de Trevor tremeu outra vez. Você é estranha, ele disse. Eu sei, muito estranho. Eu sei disso também. Por que você diz tudo o que pensa? Harper deu de ombros. Porque se eu não digo, minha cabeça fica barulhenta demais. É como uma válvula de escape. Se eu não soltar um pouco, eu... não sei. Explodo. Trevor a observou por um momento. Quando foi a última vez que você riu? Ela perguntou de repente. Riu de verdade? Não aquele sorriso educado. Riso real. Ele não respondeu. O silêncio se estendeu. Outro trem passou. Não sei, ele disse finalmente, ainda sem olhar para ela. Não me lembro. Harper sentiu algo apertar no peito.
Não era pena, era reconhecimento. Ela conhecia aquela sensação. É solitário, não é? Disse em voz baixa. Controlar tudo o tempo todo. Trevor não respondeu, mas o ombro esquerdo dele caiu cerca de 1 centímetro. A tensão diminuiu e Harper percebeu que, sem perceber, havia atravessado uma porta que ninguém mais conseguia abrir. A maçaneta da porta do escritório estava na mão dele, mas a verdadeira maçaneta, a que realmente importava, estava com ela. O faxineiro os resgatou da sala de reuniões às 4h47. 13 minutos depois, o vídeo do primeiro dia de Harper já tinha 200.000 visualizações. Ela descobriu da pior maneira possível. Marcos, do financeiro, apareceu na copa rindo tão alto que quase derrubou o próprio café. Você viu? Perguntou a Jennifer, do marketing, que já estava com o celular na mão. Está em todo lugar. Alguém vazou o vídeo das câmeras do saguão. Harper congelou no corredor. Câmeras do saguão. Primeiro dia. Não, ela sussurrou. Correu até a mesa e abriu o navegador. A primeira sugestão de busca era CEO Langford quase sorri. Assistente desastrada. Não, não, não. Ela clicou. O vídeo começava com ela tropeçando no saguão, papéis voando em câmera lenta, enquanto uma trilha romântica exagerada tocava ao fundo. Violinos dramáticos acompanhavam cada folha flutuando. Um coração digital aparecia quando o relatório caía no sapato do executivo. Mas a pior parte veio depois. O corte mostrava o escritório de Trevor, claramente filmado por alguém através do vidro, exatamente no momento em que ele observava Harper no monitor e, então, com um zoom máximo, pixelado mas visível, o canto da boca dele se movendo. O vídeo pausava ali. Círculos vermelhos surgiam ao redor do rosto dele. Setas piscavam. O texto na tela dizia: ele quase sorriu. E então vinham os comentários murmurados de Harper, legendados em letras gigantes. Meu sonho impossível é não passar vergonha em público todos os dias. A trilha romântica explodia, fogos de artifício digitais, corações caindo pela tela. O vídeo terminava com uma montagem dos dois lado a lado, como se fosse o trailer de uma comédia romântica, com o título O CEO e a assistente que fala sozinha, uma história de amor. Harper quis desaparecer, evaporar, virar uma das folhas do relatório que havia derrubado e simplesmente sair voando. Isso é... Ela começou a murmurar. Isso é o fim. O apocalipse. O apocalipse pessoal de Harper Lewis. Eu sempre imaginei que seria algo grandioso, como cair de um penhasco ou ser atacada por patos. Mas não. É um meme. Vou entrar para a história como um meme. Harper. A voz de Trevor soou atrás dela. Ela girou tão rápido que quase caiu da cadeira de novo. Eu posso explicar, disse ela. Explicar o quê? O vídeo, o meme, os fogos digitais. Eu não pedi pelos fogos nem pelos violinos, muito menos pelos corações. Os corações não foram autorizados. Trevor olhou para ela com aquela expressão de quem não tinha expressão nenhuma. Eu já vi o vídeo. Você já... Ah... Então você sabe que eu destruí sua reputação e provavelmente sua vida, e talvez sua empresa com o meu rosto, meus papéis e minhas palavras que eu achei que eram pensamentos, mas aparentemente eram palavras. Respire. Eu estou respirando. Você não está, Harper. Respire. Ok. Agora eu estou respirando. Respirando e esperando ser demitida, ao mesmo tempo, multitarefas. A porta principal do escritório se abriu e 3 pessoas de terno entraram como se fossem um pequeno exército corporativo. Harper reconheceu 2 deles, executivos do conselho. O terceiro era uma mulher com um tablet que parecia controlar o destino de nações. Sr. Langford, precisamos falar sobre gerenciamento de crises, disse o primeiro executivo. Trevor assentiu e os guiou para dentro do escritório. A porta se fechou, mas não completamente. Harper não queria ouvir. Ela absolutamente não queria ouvir, mas a acústica era perfeita demais. A imagem da empresa está em risco. A voz da mulher do tablet ecoou. Vocês construíram uma reputação de eficiência, controle e seriedade, e agora existe um vídeo viral em que você parece humano. Humano é ruim? Trevor perguntou. Humano é imprevisível. Investidores não gostam de imprevisível. Eles gostam de robôs.
Harper fez uma careta. O mercado já reagiu. Outro executivo disse que as ações subiram 3% desde o vídeo. Subiram. O público está adorando, mas o conselho está dividido. Metade acha que isso humaniza a marca. A outra metade acredita que enfraquece sua autoridade. E a solução seria manter distância da assistente. O estômago de Harper afundou. Ela não fez nada de errado. Não precisa ter feito algo errado para ser um problema de imagem, disse Trevor. Silêncio. Harper se afastou da porta, as mãos tremendo. Parabéns, Harper, murmurou para si mesma ao voltar para sua mesa. Primeiro dia, e você já é um problema de imagem. Não apenas uma funcionária ruim. Um problema. Uma categoria especial de desastre. Sua mãe estaria tão orgulhosa? Não, não estaria. Ela diria: Eu avisei, filha. Eu avisei que algo assim ia acontecer. Harper não percebeu que a porta do escritório havia se aberto ou que Trevor estava ali, observando. E sabe o que é pior? Ela continuou organizando papéis que nem precisavam ser organizados. Ele foi gentil comigo na sala de conferência, me contou sobre os trens, sobre a infância dele, e agora, por minha causa, executivos estão dizendo para ele ficar longe de mim, como se eu fosse uma doença contagiosa, uma doença que fala sozinha e derruba coisas. Ela fungou. Eu estrago tudo. Sempre estrago tudo. É meu talento especial. Entrar na vida das pessoas e criar caos, caos ambulante. Devem me contratar para destruir empresas rivais. Eu seria muito eficiente. Harper congelou, virou-se lentamente. Trevor estava a 2 metros dela. Os executivos haviam ido embora. Quanto você ouviu? Ela perguntou. O suficiente. Aquela frase estava se tornando repetitiva entre eles. Eu sei. Ele deu um passo à frente. Você não é um problema de imagem. Os executivos discordariam. Eles se preocupam com ações. Eu me preocupo com pessoas. Harper piscou. Isso é inesperadamente humano de sua parte. As pessoas continuam me chamando de robô. Talvez eu deva parar de agir como um. Ela não sabia o que responder. Trevor voltou para seu escritório. Na porta ele parou. E Harper, o conselho quer que eu fique longe de você. Ela engoliu em seco. E o que você vai fazer? Ele não respondeu. Mas através da porta de vidro, ela o viu sentar à mesa e começar a alinhar as canetas. Só que dessa vez, ele parou no meio, olhou para os objetos e deixou uma caneta fora do lugar de propósito. A caneta fora do lugar ficou na cabeça de Harper a noite inteira. Na manhã seguinte, ela chegou ao escritório determinada a fazer uma coisa: pedir desculpas de forma adequada. Sem monólogos acidentais, sem desastres, apenas palavras organizadas saindo na ordem certa. Ela ensaiou no espelho do banheiro por 15 minutos. Sr. Langford, gostaria de me desculpar formalmente pelos transtornos causados à sua imagem profissional. Ponto. Simples, direto, sem mencionar robôs, trens ou qualquer outro assunto que pudesse incriminá-la. O elevador chegou. As portas se abriram. Trevor estava lá dentro, vindo sozinho do estacionamento do térreo. Harper congelou. Vai entrar? Ele perguntou. Sim, claro. Absolutamente. Entrando agora. Ela entrou. As portas se fecharam. 53 andares. Ela tinha 53 andares para se desculpar de forma profissional e madura. Então começou. O elevador emitiu um ruído estranho, um solavanco, e parou. Harper olhou para o painel. O número 27 piscava, como se estivesse tendo um ataque de pânico. Não, sussurrou. As luzes tremeluziram. Não, não, não. O elevador continuava imóvel. Isso não está acontecendo. Trevor apertou o botão de emergência. Nada. Aperta de novo. Silêncio. O interfone não funciona, disse com a calma de quem anuncia a previsão do tempo. Harper sentiu o ar rarear. Tudo bem. Estamos apenas presos em um elevador no 27º andar de um prédio de 53 andares, no meio do nada, sem comunicação. Isso é completamente normal. As pessoas ficam presas em elevadores o tempo todo, estatisticamente falando, provavelmente. Trevor a observava. Você está bem? Estou ótima. Por que não estaria?
Só porque estou em uma caixa de metal suspensa por cabos que podem ou não ter sido inspecionados recentemente? Isso deveria me afetar? Ela começou a andar de um lado para o outro. O elevador era pequeno, 3 passos em cada direção. Ouça aqui, disse ao painel de botões. Tínhamos um acordo. Lembra que semana passada eu disse que não falaria mal de você e você disse que me levaria a lugares sem incidentes? Isso é quebra de contrato. Isso é traição. Trevor se encostou na parede. Você está negociando com o elevador. Estou estabelecendo limites com uma máquina. Máquinas têm sentimentos? Não. Como você sabe? Você é uma máquina? Checou? Trevor abriu a boca, fechou. Harper continuou sua interrogação ao painel. Qual é o seu problema? É pessoal? Sou eu? É ele? Porque se for ele, eu entendo. Ele pode ser intimidador, mas eu sou inofensiva. Eu joguei relatórios na sua cara. Você me conhece? Somos praticamente amigos. Você jogou relatórios no saguão, corrigiu Trevor. Não no elevador. Detalhes. O ponto é que este elevador tem problemas de compromisso. Não consegue completar uma tarefa simples, andar A ao andar B. Isso é pedir muito? O elevador emitiu um som que parecia um suspiro mecânico. Concorda comigo. Era o sistema de ventilação admitindo culpa. Trevor disse, cruzando os braços. O silêncio se instalou. Harper odiava silêncio. Silêncio era o terreno fértil onde sua ansiedade plantava pensamentos ruins e colhia pânico. Ok, disse mais para si mesma. Respira. Pense em coisas boas. Praia, pôr do sol, cachorros, café que não vem de máquinas possuídas, cheiro de livros novos, pizzarias que entregam em menos de 30 minutos. Você está listando coisas boas em voz alta. É uma técnica de sobrevivência. Funciona? Não sei. Nunca sobrevivi antes. É a primeira vez que estou presa em um elevador com meu chefe bilionário depois de destruir sua reputação com um meme viral. É uma situação muito específica. Não existe manual. Trevor emitiu um som estranho. Harper olhou para ele. Está bem? Sim. Você fez um barulho. Não fiz. Fez sim. Tipo engasgo ou tosse? Ou... Ela parou e olhou mais de perto. Os ombros de Trevor tremiam levemente. Você está rindo? Não. Está. Seus ombros estão tendo um terremoto particular. Isso é riso. Trevor virou o rosto, mas Harper viu. O canto da boca subindo. Não quase subindo. Subindo de verdade. Um sorriso. Pequeno, contido, lutando para não existir, mas real. Você está sorrindo. Não estou. Trevor Langford está sorrindo em um elevador quebrado por minha causa. Isso é histórico. Vale os $12.000 do jogo. Que jogo? Hunters of the Lost Smile. Todo mundo no escritório aposta em quem consegue te fazer sorrir. Ninguém nunca ganhou, mas eu ganhei. Tecnicamente, acidentalmente, mas ganhei. Trevor a encarou. O sorriso desapareceu, substituído por algo que parecia genuína confusão. As pessoas apostam nisso há 3 anos. Por quê? Porque você nunca sorri. É como uma lenda urbana. O CEO do ICE, o homem sem expressões. Algumas pessoas acham que você foi programado, como uma inteligência artificial vestindo um terno elegante. Trevor permaneceu em silêncio. Harper percebeu que talvez tivesse falado demais outra vez. Desculpa, ela disse. Eu não devia ter falado isso. É estranho. É invasivo. É verdade. Ela piscou. O quê? É verdade. Você não sorri. Por quê? Ele não respondeu de imediato. O elevador continuava parado. O número 27 ainda piscava, mas de alguma forma o espaço entre eles havia mudado. Porque sorrir é perder o controle, ele disse por fim. É mostrar que algo te afetou. E quando você mostra que algo te afeta, as pessoas usam isso contra você. Harper sentiu o peito apertar. Isso é muito triste. É eficiente. É solitário. Trevor olhou para ela. Eu já não sei mais como é. Ele disse tão baixo que quase não se ouvia, rir sem medo, sem calcular, sem pensar em quem está olhando e no que vão achar. Eu não me lembro de como é simplesmente sentir.
Harper não disse nada. Às vezes o silêncio era a resposta certa. O elevador deu um solavanco. As luzes se estabilizaram. O número mudou de 27 para 28. Eles estavam se movendo de novo. Harper, Trevor disse. Sim? Obrigado. Pelo quê? Ele não respondeu. Mas quando as portas se abriram no 57º andar, Harper percebeu algo que fez seu coração disparar. Trevor ainda tinha um leve vestígio de sorriso no rosto e não parecia estar tentando escondê-lo. O vestígio durou exatamente até a porta do escritório se abrir. Do outro lado, 3 membros do conselho aguardavam com expressões que faziam velórios parecerem festas de aniversário. No centro deles estava Richard Donovan, diretor financeiro, segurando uma pasta como se fosse uma arma. Harper sentiu o clima mudar antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Trevor, Richard disse sem cumprimentar. Precisamos conversar em particular. Trevor olhou para Harper. Ela entendeu o recado. Vou pegar café, disse, já se afastando. Café para todo mundo. Muito café. Galões de café. Talvez um oceano de café. Ninguém respondeu. A porta do escritório se fechou. Harper ficou no corredor, o coração acelerado por razões que não conseguia explicar. Ok, ela murmurou. Tem algo errado. Muito errado. Eu sei reconhecer uma reunião tensa. Aquilo não foi uma reunião tensa. Aquilo foi um alarme emocional. Código vermelho. Sirenes internas. Pessoas prestes a explodir. Ela foi até a copa. A máquina de café sibilou em saudação. Pelo menos você está do meu lado, disse Harper, apertando os botões. Enquanto o café caía, ela pensava. Richard Donovan. Ela havia cruzado com ele 2 vezes desde que começou. A primeira, ele passou por ela sem olhar, como se assistentes fossem móveis invisíveis. A segunda, ele sorriu. E foi esse sorriso que a incomodou. Não combinava com os olhos. Harper tinha um radar para isso. Sorrisos falsos eram como alarmes silenciosos. Ela sempre os ouvia, mesmo quando ninguém mais percebia. Você está pensando em voz alta de novo. Ela deu um pulo. Jennifer, do marketing, estava na entrada da copa, segurando uma caneca vazia. Eu estava refletindo internamente, com algumas partes externas. Você disse alarmes silenciosos em voz alta. Isso foi uma metáfora. Para o quê? Harper hesitou. Você conhece o Richard Donovan? Jennifer fez uma careta. O diretor financeiro? Claro. Ele é confiável? Ele é competente. Por quê? Competente não é a mesma coisa que confiável. Jennifer a olhou com curiosidade. O que você sabe? Nada. Eu só sinto coisas. Sente coisas? Esquece. Vou levar o café. Harper encheu 4 canecas e as equilibrava numa bandeja que definitivamente não tinha sido feita para ser carregada por alguém com o histórico de desastres dela. Você consegue, sussurrou para si mesma, uma mão na frente da outra. Quer dizer, um pé na frente do outro. Mãos seguram. Pés andam. Divisão de tarefas. Ela chegou ao escritório. A porta estava entreaberta. Vozes escapavam. Os números não mentem, Trevor, Richard dizia. Alguém transferiu fundos para contas externas e todas as autorizações têm a sua assinatura digital. Eu não autorizei nenhuma transferência. Os documentos dizem o contrário. Harper congelou. Isso é uma armação, Trevor disse. Você sabe disso. O que eu sei é o que os números mostram. E os números mostram que 50 milhões de dólares desapareceram da conta operacional. Se isso vazar, o conselho vai pedir a sua cabeça. Silêncio. Harper sentiu a bandeja tremer em suas mãos. Me dê uma semana, disse Trevor. Uma semana para investigar. Você tem 3 dias. Depois disso, vou ao conselho. Passos se aproximaram. Harper entrou em pânico. Precisava parecer natural, como alguém que não ouviu nada. Alguém que apenas entregava café de forma totalmente inocente. A porta se abriu. Richard Donovan parou na frente dela. Harper sorriu. Café? Ele a olhou de cima a baixo. Não, obrigado. E passou por ela como se fosse um obstáculo inconveniente. Os outros membros do conselho seguiram igualmente silenciosos. Harper entrou no escritório. Trevor estava de pé perto da janela, olhando a cidade.
Ela colocou a bandeja sobre a mesa. Eu ouvi, disse ela. Ele não se virou. Eu sei. Você não fez isso. Como sabe? Porque eu sei agora. Ele se virou. Isso não é uma resposta. É a única que eu tenho. Trevor a encarou. Harper manteve o olhar. Você alinha canetas quando está nervoso, disse ela. Você mexe em objetos quando perde o controle. Não olha as pessoas nos olhos quando mente. Mas agora você está olhando direto para mim. E suas mãos estão paradas. Você não está nervoso. Está com raiva. Raiva de quem te acusou, não culpado. Se tivesse feito, estaria alinhando cada objeto nesta sala. Trevor ficou em silêncio por um longo momento. Você percebe tudo isso? Percebo demais. É um problema. É um dom. Às vezes um pesadelo. Ele quase sorriu. Quase. Richard Harper disse: quando ele fala com você, pisca rápido demais e o ombro esquerdo tensa. Ele está escondendo algo. Você percebe isso em 2 reuniões? Eu percebo em 2 segundos. É automático. Meu cérebro não desliga. Trevor caminhou até a mesa e se sentou. Pela primeira vez desde que ela o conhecia, ele parecia cansado. Sempre enfrentei tudo sozinho, disse. Desde o início, construí esta empresa com minhas próprias mãos. Cada decisão, cada crise, cada problema sozinho. Porque se você depende de alguém, essa pessoa pode te trair. Harper sentou na cadeira à sua frente. E funcionou? Ser sozinho? Funcionou? Ele não respondeu. O silêncio disse tudo. Você não precisa fazer isso sozinho, disse ela desta vez. Você é meu assistente temporário por menos de 2 semanas. E daí? E daí? Ele repetiu. Você não tem obrigação de se envolver. Obrigação? Sem escolha? Sim. Trevor a olhou. Harper sentiu algo mudar no ar entre eles. Não era romântico. Ainda não. Era algo mais raro. Confiança. Ok, disse ela, levantando-se. Primeiro passo. Precisamos dos documentos originais. Se alguém falsificou sua assinatura, deve haver alguma diferença. Segundo passo. Precisamos descobrir quem teve acesso às contas. Terceiro passo. Você está montando um plano. Estou montando um plano. Você é uma assistente. Uma assistente com habilidades especiais de percepção emocional e uma tendência de falar sozinha que ocasionalmente revela informações úteis. Quer fazer isso sozinha? Trevor pensou. Não. Harper sorriu. Então vamos. Ela se dirigiu à porta. Harper. Ela parou. Por que está fazendo isso? Ela pensou na resposta. Porque alguém precisa te mostrar que nem todo mundo trai. E aparentemente, esse alguém sou eu, a assistente que derruba coisas e fala com elevadores. Ela saiu. Trevor ficou encarando a porta fechada por um longo momento. Depois, olhou para sua mesa. As canetas estavam desalinhadas e, pela primeira vez em anos, ele não sentiu vontade de arrumá-las. As canetas fora do lugar eram apenas o começo. Na manhã seguinte, Trevor apareceu na mesa de Harper com um endereço rabiscado em um papel e uma expressão que dizia: não pergunte, apenas venha. Para onde estamos indo? Ela perguntou. Dead Files, setor industrial sul. Dead Files parecia um lugar onde documentos vão para serem esquecidos e possivelmente assombrar pessoas. Exatamente isso. Ótimo. Adoro lugares assombrados. Era meu sonho de infância. Visitar arquivos abandonados com CEOs bilionários acusados de fraude. Trevor olhou para ela. Vai ou não vai? Claro que vou. Alguém precisa documentar isso para quando virar filme. O setor industrial do sul de Pittsburgh era o tipo de lugar que o tempo esqueceu de modernizar. Prédios de tijolo vermelho, escurecidos por décadas de fumaça, janelas que provavelmente não eram limpas desde os anos 80 e trilhos de trem tão próximos dos prédios que dava para sentir o chão tremer quando os vagões passavam. Os arquivos mortos da Langford Industries ficavam no 3º andar de um desses prédios. Harper subiu as escadas atrás de Trevor, cada degrau rangendo em protesto. Sabe, murmurou, nos filmes de terror, esse é exatamente o momento em que a música fica tensa e alguém diz:
Vamos nos separar. Não vamos nos separar. Isso é reconfortante. Ou suspeito. Ainda não decidi. O corredor do terceiro andar cheirava a papel antigo e decisões corporativas lamentáveis. Trevor parou em frente a uma porta de metal. Os registros originais de transferência deveriam estar aqui. Antes de tudo ser digitalizado, era arquivado manualmente. Se alguém falsificou minha assinatura, pode haver uma versão original diferente. Você está me dizendo que a evidência que pode te salvar está em um prédio abandonado que parece cenário de filme de terror? Sim. Sua vida é muito dramática para um CEO de tecnologia. Ele abriu a porta. O arquivo era um labirinto de prateleiras de metal cobertas de poeira e caixas empilhadas até o teto. A luz entrava pelas janelas sujas, filtrando o sol de Pittsburgh como se tivessem algo pessoal contra a vitamina D. Estamos procurando registros de 2019, disse Trevor. Seção financeira, subseção transferências. Você fala como se isso fosse organizado. Faz 10 anos. Harper olhou ao redor. As caixas estavam empilhadas sem lógica aparente. Algumas tinham etiquetas, outras apenas tinham algo escrito com marcador permanente. Quem rotula uma caixa como coisas? Provavelmente o mesmo funcionário que rotulou aquela outra como documentos importantes, talvez. Harper viu a caixa em questão. Isso não inspira confiança no sistema de arquivamento. Por isso mudamos para digital. E olha como isso funcionou bem. Trevor quase sorriu. Harper começou a reconhecer aqueles pequenos momentos como pequenas vitórias secretas. Eles se separaram entre as prateleiras. Não muito, apenas o suficiente para cobrir mais terreno. Harper examinava uma caixa de 2018 quando o primeiro trem passou. O barulho era tão alto que ela sentiu nos ossos. O prédio inteiro tremeu. Poeira caiu do teto como neve industrial. Ok, gritou para o trem que não podia ouvi-la. Educado, muito educado. Poderia ter me avisado. Uma buzina. Qualquer coisa. O trem passou, indiferente à indignação dela. Está brigando com o trem? A voz de Trevor veio de 2 prateleiras à frente. Estou estabelecendo limites. Invadiu meu espaço auditivo pessoal. É um trem, e eu sou uma pessoa com direitos. Direito à paz, direito ao silêncio, direito a não ter um ataque cardíaco às 10 da manhã por causa do transporte de cargas. O trem finalmente passou. O silêncio que se seguiu parecia quase sagrado. Harper respirou fundo. Achei, disse Trevor. Ela foi até ele. Ele segurava uma pasta antiga, amarelada pelo tempo, com etiquetas datilografadas. Transferências 2019, primeiro trimestre, leu ele. Se a assinatura original for diferente, outro trem. Desta vez vindo do lado oposto. Ainda mais perto. O prédio balançou. Harper perdeu o equilíbrio. Tropeçou para frente, braços girando no ar como moinhos de vento desesperados. E então, Trevor a segurou pela cintura com ambas as mãos firmes. O trem passou estrondando, fazendo tudo vibrar, mas Harper não conseguia ouvir nada além do próprio coração. Os olhos de Trevor estavam muito próximos, mais próximos do que nunca. Ela podia ver detalhes que nunca havia notado. Um tom de ouro no castanho dos olhos dele. Uma pequena cicatriz na sobrancelha esquerda. O jeito como os cílios dele eram irritantemente longos para um homem que não demonstrava emoções. Está tudo bem? Ele perguntou. A voz estava diferente. Mais baixa, mais rouca. Aham, foi tudo que ela conseguiu dizer. O trem passou. O silêncio voltou. Trevor não soltou. O trem se foi, disse Harper, a voz saindo estranha. Eu sei que você ainda está me segurando. Eu sei. Por quê? Ele não respondeu. Os dedos dele estavam quentes através do tecido da blusa dela. Harper podia sentir cada ponto de contato como se fossem fogos de artifício. Trevor. Sim. Preciso que você me solte. Por quê? Porque se não me soltar, vou fazer algo estúpido. Tipo o quê? Tipo, me apegar? A palavra saiu antes que ela pudesse se conter. Trevor finalmente soltou, mas lentamente, como se cada centímetro de distância tivesse um preço.
Harper deu um passo para trás, depois outro, encostou-se em uma prateleira empoeirada. Desculpe, disse. Não deveria ter dito isso. Por quê? Porque é verdade. E verdades são perigosas, especialmente verdades sobre sentimentos. Especialmente sentimentos sobre pessoas que são meus chefes. Especialmente chefes bilionários acusados de fraude que me seguram pela cintura enquanto trens passam, como se fosse um filme romântico de baixo orçamento. Trevor a observava. Você tem medo de se apegar. Tenho medo de me apegar e depois perder. É diferente. É a mesma coisa. Não é? É. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que você fala consigo mesmo porque tem medo de ficar em silêncio com seus próprios pensamentos. Eu sei que você percebe emoções nos outros porque é mais fácil do que lidar com as suas. E eu sei que você está com medo agora. Harper engoliu seco. Como você sabe? Porque eu também estou. Outro trem começou a passar ao longe. Desta vez, nenhum dos dois se mexeu. Encontramos o que viemos buscar, disse Harper finalmente, apontando para a pasta nas mãos dele. Devemos ir. Trevor olhou para a pasta como se tivesse esquecido que ela existia. Sim, disse ele. Devemos. Eles saíram do arquivo em silêncio, mas ao chegarem na escada, Harper olhou para trás uma última vez e viu que Trevor a observava do mesmo jeito que ela olhava para ele, como se algo tivesse mudado. E não havia volta. De volta ao escritório, a pasta amarelada tinha a prova de que precisavam. A assinatura original de Trevor era completamente diferente da que aparecia nos documentos digitais. Alguém havia falsificado e feito um trabalho medíocre. O T inicial tinha a inclinação errada e o L, em Langford, era reto, quando o verdadeiro sempre curvava para baixo. Isso é evidência, disse Harper, comparando os documentos na mesa do escritório. É prova concreta de falsificação. É a prova de que alguém errou ao copiar minha assinatura. Não prova quem, mas nós sabemos quem. Suspeitar não é saber. Harper fechou a pasta com mais força do que o necessário. Então precisamos fazê-lo confessar. Richard Donovan não vai confessar só porque pedimos educadamente. Quem disse que eu vou pedir educadamente? Trevor a olhou. O que você está planejando? Nada, Harper. Absolutamente nada. Seu olho esquerdo tremeu. Você está mentindo. Meu olho não tremeu. Trem eu? Como você sabe que meu olho treme quando minto? Porque eu presto atenção em você. Harper sentiu o rosto esquentar. Isso foi uma declaração ou uma observação profissional? Ambos. Não pode ser ambos. Isso é contra as regras. Que regras? As regras de manter as coisas descomplicadas. As coisas já estão complicadas. Harper abriu a boca para responder, mas o interfone tocou. Sr. Langford, soou a voz da recepcionista. O Sr. Donovan está subindo. Ele solicitou uma reunião de emergência. Trevor e Harper se entreolharam. Ele vem aqui? Perguntou ela. Aparentemente. Agora? Sim. Para quê? Provavelmente para me acusar de outra coisa. Harper guardou a pasta em uma gaveta e sentou-se à mesa tentando parecer normal. Parecer normal não era seu ponto forte. Ok, murmurou. Comporte-se naturalmente. Você é uma assistente comum fazendo coisas comuns de assistente. Digitando, organizando, nada de investigar fraude corporativa, muito menos desenvolver sentimentos pelo chefe. Tudo perfeitamente normal. As portas do elevador se abriram. Richard Donovan entrou como se o escritório fosse dele. Terno impecável, cabelo alinhado com precisão cirúrgica, sorriso educado demais para ser sincero. Harper sentiu seu radar interno disparar. Algo ali não estava certo. Trevor, disse Richard, ignorando completamente a presença dela. Precisamos conversar sobre a situação. Que situação? O conselho está impaciente. Eles querem uma resolução e, sinceramente, estou tentando te proteger, mas você não está facilitando. Harper analisou cada microexpressão dele. O piscar acelerado estava lá, o ombro tenso também. Mas havia algo novo. A mão direita segurava a pasta com força excessiva. Nervosismo.
Ele estava nervoso. Proteger como? Perguntou Trevor, convencendo o conselho a não ir direto às autoridades. Você sabe como isso soaria? O fundador da Langford Industries, acusado de desvio de fundos. Seria o fim. Seria o fim se eu fosse culpado. As evidências dizem que é. Evidências podem ser fabricadas. Richard riu. Uma risada curta, controlada, mas Harper viu o que estava por trás dela. Medo. Fabricadas por quem? Harper se levantou. Trevor virou para ela. Harper não. Ela levantou a mão e ele se calou. Richard a olhou como se só então percebesse que havia um inseto no ambiente. Com licença. Você é assistente, certo? E assistentes não participam de reuniões executivas. Assistentes também não investigam fraudes. E ainda assim, aqui estou. O silêncio se tornou pesado, quase palpável. O que você disse? Eu disse que estamos diante de algo interessante. Você acusa Trevor de desvio. Trevor afirma ser inocente. E no meio disso tudo, existem inconsistências que me incomodam. Inconsistências? Você pisca rápido demais quando fala sobre as transferências. Seu ombro esquerdo tensiona quando menciona as provas. E agora, quando Trevor sugeriu que elas foram fabricadas, sua mão apertou a pasta como se escondesse algo lá dentro. Richard empalideceu. Isso é ridículo. É mesmo? Então por que está suando? Não estou. Seu lado direito da têmpora. Uma gota, pequena, mas visível. Trevor observava Harper com um olhar impossível de decifrar. Admiração? Preocupação? Talvez os dois. Você é só uma assistente, temporária. Mal sabe como a empresa funciona. E acusa alguém baseado em piscadas? Baseado no comportamento, na linguagem corporal, nos padrões de nervosismo que não combinam com alguém dizendo a verdade. Isso não é prova concreta. Não. Mas isso é. Harper abriu a gaveta, puxou uma pasta antiga, amarelada, registros originais de 2019. A assinatura manual do Trevor comparada à assinatura digital nos documentos apresentados ao conselho. Quer adivinhar o resultado? Richard não se moveu. São diferentes. A assinatura foi falsificada. E para falsificar, alguém precisaria de acesso ao sistema. Acesso que o diretor financeiro tem. Isso não prova que fui eu. Não, mas prova que alguém falsificou documentos e que Trevor é inocente. Richard encarou Trevor. Depois Harper. Depois a pasta. Você não faz ideia do que está mexendo, disse ele com uma voz baixa e perigosa. Isso é uma confissão? É um aviso. Ele virou as costas e saiu. A porta bateu com força. Harper soltou o ar que nem sabia estar prendendo. Você acabou de enfrentar um executivo corrupto, disse Trevor. Eu sei. Baseada em piscadas, comportamento e provas documentais. Você pode ter se colocado em risco. Eu sei. Por quê? Ela o encarou. A resposta queimava dentro dela, óbvia demais para ser dita. Porque você não merece ser acusado por algo que não fez. Só isso? Ela não respondeu. Trevor deu um passo em direção a ela. Harper, não faça isso. Fazer o quê? Chegar tão perto. Dizer meu nome desse jeito, me olhar desse jeito. Desse jeito como? Como se eu importasse. Você importa. As palavras ficaram suspensas entre eles. Intensidade, silêncio, algo prestes a acontecer. O celular de Trevor vibrou, cortando o momento. Ele atendeu. Ouviu. Seu rosto mudou. O quê? Harper perguntou quando ele desligou. Richard foi até o conselho. Ele convocou uma assembleia de emergência para amanhã. Isso é ruim? Harper perguntou. Ele está pedindo a minha remoção imediata do cargo. Harper sentiu o estômago despencar. E o pior, continuou Trevor, é que ele tem algo mais, algo que ainda não usou. Como você sabe? Porque ele saiu de lá confiante demais. Harper olhou para a porta por onde Richard desaparecera. Ela achava que tinham a vantagem. Agora não tinha tanta certeza. A confiança de Richard tinha uma razão. Na manhã seguinte, Harper descobriu qual era. Ele não tinha convocado apenas o conselho, mas também a imprensa.
O que deveria ser uma reunião interna se transformou em um evento público no salão principal da Langford Industries, com jornalistas, câmeras e investidores ocupando todos os lugares disponíveis. Isso é uma emboscada, disse Harper, espiando pela janela do escritório. Uma emboscada corporativa, com tendas e água com gás. Trevor ajustava a gravata pela 10ª vez. Ele quer me humilhar publicamente. Se eu cair, quer que o mundo inteiro veja. Você não vai cair, Harper. Você não vai cair. Temos as provas. Temos a assinatura forjada. Temos documentos de um arquivo empoeirado contra a palavra de um CFO com 15 anos na empresa e o conselho nas costas dele. Harper parou. Ele estava certo, murmurou, começando a andar em círculos. Ok. Preciso pensar. Pensar é bom. Pensar resolve as coisas. O que temos? Provas documentais, inconsistências comportamentais, minha estranha habilidade de ler as pessoas, seu rosto de quem nunca fez nada de errado na vida, irritante, mas útil nesse contexto. Você está falando sozinha. Estou processando em voz alta, bem alto. É meu método. Não critique meu método. Meu método já salvou você uma vez. Trevor observava ela ir e voltar. Você está nervosa. Não estou nervosa. Estou estrategicamente agitada. É a mesma coisa. Não, nervosa é ruim. Estrategicamente agitada é produtivo. Ela parou de repente. Você precisa fazê-lo reagir. O quê? No evento, Richard? Ele é bom em controlar a narrativa, mas não é bom em controlar emoções. Eu vi. Quando o confrontei ontem, ele perdeu a compostura por alguns segundos. Se você conseguir fazer isso na frente de todos, ele se entregará. Ou pelo menos dará algo que eu possa usar. Você vai estar lá. Claro que estarei. Você acha que eu perderia isso? É como um episódio final ao vivo de temporada, com vilão corporativo e tudo. Trevor quase sorriu. Harper percebeu. Você está ficando boa nisso. Em quê? Quase sorrir. Antes era milimétrico. Agora é quase perceptível a olho nu. Estou orgulhoso do seu progresso. Dessa vez, ele realmente sorriu. Pequeno, rápido, mas verdadeiro. Harper sentiu o coração fazer algo estúpido dentro do peito. Vamos, disse ele, antes que eu mude de ideia. O salão principal estava lotado. Harper se posicionou na parte de trás, perto de uma coluna que dava visão tanto do palco quanto do público. O plano era simples: observar Richard, perceber qualquer sinal de nervosismo e de alguma forma comunicar a Trevor. O problema era que, de alguma forma, não era exatamente um plano. Detalhes, murmurou. Detalhes são para pessoas organizadas. Eu sou do tipo improvisação criativa. Um jornalista ao lado olhou curioso. Harper sorriu. Ensaio para uma peça sobre negócios. O jornalista se afastou. No palco, Richard Donovan pegou o microfone. Obrigado a todos por virem. Começou com a voz de quem já se considera vencedor. Estamos aqui hoje para discutir o futuro da Langford Industries e a séria situação que descobrimos internamente. Harper observava cada movimento dele, postura confiante, sorriso controlado, nenhum sinal de nervosismo. Ele havia se preparado. Documentos recentes revelaram transferências não autorizadas, continuou Richard, totalizando 50 milhões de dólares, todas autorizadas por uma única pessoa. Ele olhou para Trevor, sentado na primeira fila. O fundador desta empresa, murmúrios na plateia, câmeras clicando. Harper sentiu o estômago se revirar. Isso é uma mentira, sussurrou. Mentira, mentira, mentira. Ele está mentindo e ninguém percebe. Como ninguém percebe? Um técnico de som olhou para ela. Harper percebeu que o microfone de lapela no canto da coluna estava ligado e captando tudo. Oh, não. A situação é séria. Richard continuou no palco e agora exigia medidas drásticas. O conselho votaria hoje. Ele pisca quando mente. A voz de Harper ecoou pelos alto-falantes. A sala inteira se virou. Richard parou de falar. Trevor olhou para trás. Harper estava congelada, encarando o microfone como se fosse uma cobra venenosa. Ela começou. Tarde demais. Ele pisca rápido.
Sua voz continuava pelo sistema de som porque aparentemente o universo a odiava e o ombro esquerdo dele se tensionava. Sempre que ele falava sobre as evidências, era um padrão, como um tique de culpado. Silêncio absoluto. Richard ficou vermelho. Quem é essa pessoa? Trevor se levantou. Minha assistente. Sua assistente está sabotando a reunião. Minha assistente está dizendo a verdade. Trevor caminhou até o palco. Harper queria desaparecer, virar fumaça, ser abduzida por alienígenas, qualquer coisa, menos estar ali naquele momento com centenas de olhos fixos nela. Eu tenho documentos, disse Trevor, puxando a pasta do bolso do paletó. Registros originais de 2019. A assinatura nas transferências foi falsificada. Isso é ridículo, disse Richard. Você está usando uma funcionária temporária para criar distrações. Eu estou usando provas documentais para provar minha inocência, evidências de um arquivo abandonado. Qualquer um poderia ter fabricado isso. Então compare com os registros do Registro Federal, as assinaturas autenticadas em contratos oficiais. Você verá que não correspondem. Richard hesitou. Harper percebeu. O piscar acelerou, o ombro se tensionou. E algo novo. A mão direita dele foi até o bolso do paletó, um movimento rápido, quase imperceptível. Ele tem algo no bolso, disse Harper, esquecendo que o microfone ainda estava ligado. Bolso direito? Acabou de checar. Nervosismo. Ele está escondendo algo. Todos olharam para Richard. Ele congelou. Isso é absurdo, disse ele, mas a voz vacilou. Então esvazie os bolsos, disse um dos membros do conselho. Não vou. Se não tem nada a esconder, esvazie os bolsos. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Richard olhou ao redor, para as câmeras, para os jornalistas, para o conselho, e Harper viu o exato momento em que ele percebeu que tinha perdido. Ele se assustou, e então fez a única coisa que podia fazer. Ele correu. O caos foi instantâneo. A segurança reagiu. Jornalistas gritaram. Câmeras tentavam capturar a fuga. Mas Harper não olhava para Richard. Ela olhava para Trevor. Ele estava no palco, pasta na mão, observando o homem que tentou destruí-lo fugir como um covarde. E então, ele fez algo que Harper jamais esqueceria. Ele olhou para ela através da multidão, através do caos, e sorriu quase. Não um sorriso microscópico, mas um sorriso verdadeiro, só para ela. As mãos de Harper tremiam, não de nervosismo, mas de algo muito mais assustador. A percepção de quanto ela se importava, de quanto isso iria doer quando acabasse. Richard não foi longe. A segurança o interceptou no corredor antes que chegasse ao elevador. A cena era quase cômica. Um CFO de 53 anos, tentando correr de terno e sapatos sociais, escorregando no mármore como um pinguim em fuga. Harper observou tudo pelas portas de vidro do hall. Que anticlimático, murmurou. Eu esperava pelo menos uma perseguição de carro. Talvez helicópteros, música dramática. O técnico de som, ainda ao lado dela, deu um passo para trás. O microfone ainda está ligado, disse ele. Harper olhou para os equipamentos, para o hall cheio de pessoas, para as câmeras que agora estavam voltadas para ela. Claro que está, disse ao universo. Por que não estaria? Por que eu teria uma única experiência pública que não envolvesse humilhação coletiva? Risos dispersos da plateia. Harper queria desaparecer. No palco, Trevor pegou o microfone que Richard havia abandonado. Senhoras e senhores, disse com a calma que só bilionários inocentes conseguem manter. Acho que temos algumas explicações a dar. O salão ficou em silêncio. Harper tentou se esconder atrás da coluna. A coluna não era larga o suficiente. Os documentos que mencionei estão sendo verificados neste exato momento. Continuou Trevor. A assinatura falsificada será comparada com registros federais, mas creio que a reação do Sr. Donovan já disse tudo o que precisávamos saber. Murmúrios de concordância ecoaram. No entanto, Trevor virou-se diretamente para Harper. Preciso agradecer a pessoa que tornou isso possível. Não. Minha assistente, Harper Lewis. Todas as câmeras se voltaram. Todos os olhares se prenderam nela.
Harper fez um aceno estranho, que mais parecia um espasmo. Oi, disse ela para o microfone que ainda estava transmitindo tudo. Eu sou eu, a pessoa que fala sozinha. Vocês provavelmente já sabem disso pelo vídeo viral, e agora por isso. Tenho talento para criar momentos embaraçosos acidentalmente. Deveriam me contratar para marketing, ou me demitir. Provavelmente me demitir. Mais risadas. Trevor desceu do palco. Harper sentiu a ansiedade crescer a cada passo dele em sua direção. O que você está fazendo? Ela sussurrou quando ele se aproximou. Tem câmeras. Muitas câmeras. Você devia estar lá em cima, sendo profissional, CEO, aquele robô corporativo impecável que você é. Estou sendo sincero. Sinceridade é perigosa. Sinceridade na frente de jornalistas é suicídio corporativo. Harper, o que... Para de falar. Eu não consigo parar. Você sabe que eu não consigo. É meu principal defeito, entre muitos outros, mas esse é o que aparece mais em público. Trevor estava sorrindo. Não quase sorrindo. Sorrindo de verdade. Em público. Você... Harper também começou a sorrir. Eu sei. Na frente das câmeras. Eu sei que isso vai viralizar. Eu sei que amanhã as manchetes serão: CEO que nunca sorri, finalmente sorri por causa da assistente desastrada. Isso vai acabar com sua reputação de robô. Ótimo. Excelente. Eu estava cansado dessa reputação. Harper ficou sem palavras. Pela primeira vez na vida, simplesmente não havia nada para dizer. E então Trevor fez algo pior. Ele riu. Não um riso contido, não um quase riso. Um riso real, alto, profundo, que encheu o salão inteiro. Tão inesperado que as pessoas pararam de respirar. Trevor Langford, o CEO que nunca sorria, estava rindo. Diante de jornalistas, investidores, conselheiros e cerca de 15 câmeras transmitindo ao vivo. Fui eu, Harper murmurou em pânico. Eu quebrei o CEO. Todos vocês viram. Não foi intencional. Aconteceu. Por favor, não processem ninguém. Trevor riu ainda mais. O público também começou a rir. E então, como se o universo tivesse decidido que Harper ainda não tinha sofrido o suficiente, alguém gritou: Beija ela! Harper congelou. Trevor parou de rir. O silêncio que se seguiu foi quase doloroso. Isso foi. Harper começou. Inadequado, completou Trevor. Muito inadequado. Completamente fora de contexto. Somos colegas de trabalho, profissionais. Exatamente. Eles estavam a meio metro de distância. As câmeras ainda filmavam. Embora, Harper disse, porque sua boca claramente não tinha instinto de sobrevivência. Tecnicamente eu sou temporária. Então, não somos exatamente colegas. Somos conhecidos profissionais com data de validade. Data de validade. Meu contrato termina em 2 semanas. Depois volto a, sei lá, procurar emprego, derrubar relatórios em outras empresas, seguir minha vida de desastres agendados. Algo mudou no rosto de Trevor. Harper reconheceu. Era a mesma expressão que ela via no espelho quando pensava no fim de tudo isso. Você vai embora, disse ele. Não era pergunta. Eu não tenho escolha. Sou temporária. Você vai voltar a ser o CEO perfeito. A empresa vai melhorar e eu serei só uma história engraçada para contar em jantares. Lembra daquela assistente que falava sozinha? Ela me fez rir uma vez. Bizarro. Está tudo bem. De verdade, você não precisa. Eu não quero que você vá. As palavras pararam o tempo. Ou pelo menos pararam Harper. O quê? Eu não quero que você vá, repetiu Trevor. Eu não quero voltar a ser quem eu era antes. Eu não quero alinhar canetas em silêncio. Não quero passar dias sem rir. Eu não quero. Ele parou, respirou fundo. Eu não quero fazer isso sem você. Harper sentiu os olhos arderem. Você está dizendo isso na frente das câmeras. Eu sei. Sei que isso vai virar manchete amanhã. Sei que sua vida vai mudar. Na verdade, ela já mudou no dia em que você jogou aqueles relatórios no saguão e disse que seu sonho impossível era não se envergonhar em público. Harper soltou uma risada que era metade choro. Eu falhei miseravelmente nesse sonho. Eu sei. É uma das coisas de que eu mais gosto em você.
O salão inteiro estava em silêncio, esperando. Harper olhou para Trevor, para o homem que nunca sorria e que agora sorria para ela diante do mundo inteiro. Você é louco, ela disse. Provavelmente. Isso não vai dar certo. Provavelmente não. Eu vou destruir sua vida organizada. Espero que sim. Harper não conseguiu se conter. Riu, chorou e riu de novo. E quando Trevor estendeu a mão para ela diante de todas aquelas câmeras, diante de todos, ela fez a única coisa que fazia sentido. Segurou a mão dele. Os flashes dispararam. Os murmúrios explodiram. E em algum lugar do mundo, um vídeo de um CEO rindo pela primeira vez começava a se espalhar rapidamente. Mas Harper não estava prestando atenção nisso. Ela estava prestando atenção na mão que segurava a dela e no medo que começava a se transformar em esperança. Logo depois, vieram os assessores de imprensa, os advogados, os membros do conselho, exigindo explicações. Trevor foi engolido por uma maré de ternos e perguntas urgentes. Harper soltou a mão dele com profissionalismo e se afastou para observar os policiais escoltando Donovan. Richard Donovan foi levado algemado pelos mesmos corredores que antes atravessava como se fossem dele. Harper observou de longe, enquanto 2 policiais o conduziam até o elevador. O mesmo elevador em que ela e Trevor haviam ficado presos semanas antes. Os seguranças que o interceptaram durante a tentativa de fuga já o haviam entregue às autoridades. Agora, o ex-CFO caminhava de cabeça baixa, o terno amassado, toda aquela arrogância transformada em um silêncio derrotado. Isso é poético, murmurou ela. Extremamente poético. Marcos, do financeiro, apareceu ao lado dela, comendo um sanduíche como se estivesse assistindo a um filme. Encontraram um pendrive no bolso dele, disse entre uma mordida e outra. Tinha tudo. Registros de transferências, contas offshore nas Ilhas Cayman, e-mails para cúmplices. O cara andava com as provas da própria fraude no bolso do paletó. Os advogados dizem que é o caso de fraude corporativa mais fácil que já viram. É como um criminoso que deixa um diário do crime na cena. Harper balançou a cabeça. E eu achando que eu era desastrada. As portas do elevador se abriram. Antes de entrar, Richard olhou para trás, varrendo o saguão com os olhos até encontrar Harper. O olhar dele era puro veneno. Ela acenou. Não um aceno amigável, mas um aceno de adeus. Aproveite os próximos 20 anos. As portas se fecharam. Quanto tempo ele vai pegar? Ela perguntou. Fraude corporativa em grande escala, falsificação de documentos federais, tentativa de incriminar um executivo. Os advogados falam em pelo menos 20 anos, sem possibilidade de redução nos primeiros 12. Ele vai sair de lá muito velho. Se sair. Harper deveria sentir satisfação, alívio, vitória. Mas tudo o que sentia era um vazio estranho agora que a adrenalina começava a passar, como se a batalha tivesse terminado e ela não soubesse mais qual era o seu papel na história. Jennifer, do marketing, se juntou a eles. Vocês viram? O conselho acabou de divulgar um comunicado oficial. Trevor foi totalmente inocentado. As ações subiram 8% nos últimos 30 minutos. Os investidores estão adorando a narrativa do CEO que enfrentou corrupção interna e da assistente que fala sozinha e acabou expondo tudo pelo microfone. Eu? Harper perguntou. Jennifer sorriu. Você também está em alta. Tem até uma hashtag. Estão te chamando de detector de mentiras humano. Isso é horrível. Eu não quero ser conhecida por detectar mentiras. Quero ser conhecida por, sei lá, fazer brownies bons ou ter um gato famoso na internet. Tarde demais. Você viralizou de novo. Harper gemeu. Eu preciso de ar. Ela se afastou antes que alguém pudesse responder, atravessando o saguão em direção às escadas, não ao elevador. Ela tinha história demais com elevadores naquele prédio. O terraço era o único lugar onde poderia ficar sozinha. Ou pelo menos, era o que ela pensava. O terraço oferecia uma vista privilegiada de Pittsburgh. As pontes de metal cruzando os 3 rios, os prédios antigos misturados aos modernos, e ao longe, o som dos trens cortando a cidade como veias de aço.
Harper apoiou-se no parapeito de segurança e respirou fundo. Certo, disse ao vento. Vamos processar. Richard foi preso. Trevor foi inocentado. A empresa está salva. Tudo deveria estar perfeito. Então, por que você está aqui em cima fugindo como sempre? Ela começou a andar de um lado para o outro. Porque você é covarde, Harper. É isso. Você enfrenta diretores corruptos diante de jornalistas, mas não consegue encarar os próprios sentimentos. Detecta mentiras nos outros, mas mente para si mesma o tempo todo. O vento soprou mais forte, bagunçando seu cabelo. Ah, eu não me importo com ele. Mentira. Ah, isso é só profissional. Mentira ainda maior. Ah, eu posso ir embora quando meu contrato acabar e fingir que nada aconteceu. A maior mentira de todas. Você deveria se analisar, sua hipócrita. Ela parou de andar. E agora você está brigando consigo mesma em voz alta no terraço de um prédio corporativo. Esse é um novo nível de loucura, até para você. Parabéns. Sua mãe ficaria tão orgulhosa? Não, não ficaria. Ela diria: eu sempre soube que você acabaria falando sozinha no telhado de alguém por aí. O vento não respondeu. Você podia pelo menos fingir que está ouvindo, disse ela para o ar. Estou tendo uma crise existencial aqui. O vento definitivamente não era bom de conversa. Harper se virou tão rápido que quase tropeçou nos próprios pés. Trevor estava parado na entrada do terraço, as mãos nos bolsos, a gravata levemente frouxa pela primeira vez desde que ela o conhecia. Há quanto tempo você está aí? Perguntou ela, sentindo o rosto pegar fogo. Tempo suficiente para ouvir você se chamar de hipócrita. Ótimo, maravilhoso. Mais uma humilhação. Essa é pública ou tecnicamente privada? Privada. Só eu estou aqui. Isso de alguma forma era pior. Trevor se aproximou. Harper deu um passo para trás. O que você está fazendo aqui em cima? Ela perguntou. Você deveria estar lá embaixo dando entrevistas, recebendo parabéns, apertando mãos importantes, fazendo coisas de CEO vitorioso e inocentado. Eu estava procurando você. Por quê? Porque você sumiu. Eu não sumi. Eu me retirei estrategicamente para o terraço. É um terraço muito estratégico. Tem vista, vento e ausência de câmeras que captam coisas que eu digo sem querer. Trevor quase sorriu. Por que você fugiu, Harper? Eu não fugi. Ela suspirou. Tá bem, eu fugi. Satisfeito? Eu fugi porque é o que eu faço. É meu mecanismo padrão de defesa. Situação emocional complicada? Fugir. Sentimentos confusos? Fugir. CEO bilionário segurando minha mão diante das câmeras depois de dizer que quer que eu fique? Fugir na velocidade máxima. Por que segurar minha mão te assustou tanto? Harper soltou uma risada sem humor, porque fazia sentido, e isso era o pior. Não deveria fazer sentido. Nada disso deveria fazer sentido. Você é você, e eu sou eu. Você é ordem. Eu sou caos andando. Seu silêncio produtivo. Meu barulho constante. Você alinha canetas como terapia. Eu derrubo civilizações inteiras, metaforicamente. Eu gosto do caos. Trevor. Passei anos na ordem. Anos alinhando canetas, organizando planilhas, controlando cada detalhe da minha vida. E sabe o que eu descobri? O quê? Ordem perfeita é apenas solidão bem organizada. Harper sentiu o peito apertar. Você não pode gostar do caos, disse com a voz fraca. Você não pode simplesmente decidir que gosta de mim só porque eu sou diferente. Isso não é justo. Isso não funciona no mundo real. Por que não? Por quê? Ela explodiu. Porque eu sou temporária em tudo. Sempre. Trabalho temporário. Apartamento temporário. Lugar temporário na vida das pessoas. Eu sou a pessoa que passa, Trevor. Que chega, faz barulho e depois vai embora. Ninguém nunca me escolheu para ficar. Nunca. Ninguém nunca olhou para mim e disse: ela. Eu quero ela permanentemente, com todos os defeitos e desastres incluídos. As lágrimas surgiram antes que ela pudesse impedir. E eu não posso ser algo temporário para você.
Não posso, porque se eu ficar e depois você perceber que eu sou demais, que eu falo demais, sinto demais, erro demais, eu não vou conseguir me recuperar. Não dessa vez. Você é importante demais. Isso é importante demais. O silêncio que veio depois pesou como chumbo no ar, quase sufocante. Trevor se aproximou devagar, cada passo medido, como alguém se aproximando de algo precioso demais para ser tocado com pressa. Harper, você quer saber o que eu vi no primeiro dia em que você deixou aqueles relatórios caírem na recepção? Ela fungou. Uma idiota fazendo papel de boba. Não. Eu vi. Cor. Que cor? Pela primeira vez em anos, minha vida deixou de ser cinza. Reuniões, números, decisões calculadas. Tudo funcionava. Mas nada tinha significado. E então você apareceu, derrubando coisas, falando sozinha, brigando com o universo, e de repente havia cor de novo. Ele parou bem diante dela, tão perto que ela sentiu o coração bater mais rápido. Você não é temporária. Não para mim. Você é a primeira coisa real que aconteceu na minha vida em muito tempo. Harper fechou os olhos, como se abrir pudesse fazer tudo evaporar. Eu tenho medo. Eu também. Isso pode dar errado. Pode. Posso destruir sua vida organizada. Eu espero que sim. Ela abriu os olhos. Trevor não desviou o olhar. Firme, intenso. Fica, ele disse. Não porque eu preciso de uma assistente. Fica porque eu preciso de você. Da pessoa que fala sozinha, que briga com máquinas, que enxerga o que ninguém vê. Fica porque minha vida faz mais sentido com você dentro dela. Harper o encarou. O homem que jamais sorria, sorrindo para ela agora, como se ela fosse a exceção que o mundo todo esperava. Eu sou um desastre, ela sussurrou. Eu sei. Eu não sei tomar sopa sem derramar. Vamos evitar sopa. Ela riu, chorou, riu de novo. Um caos delicioso. Ok, eu fico. Trevor segurou a mão dela. Dessa vez, Harper não correu, não contou segundos, apenas ficou. E quando ele se inclinou na direção dela, o coração dela bateu tão forte que parecia ecoar no ar. Finalmente, os lábios quase se encontraram. O celular de Trevor tocou. Ele ignorou. Tocou de novo. E de novo. Você deveria atender, ela sussurrou sem querer, mas querendo estender o momento. Eu realmente não deveria. Pode ser importante. Nada é mais importante que isso. O telefone parou. Ele se inclinou outra vez e tocou pela quarta vez. Harper riu, um riso nervoso e incrédulo. O universo está contra nós. Trevor suspirou, pegou o telefone e olhou a tela. O rosto dele mudou instantaneamente. O que foi? Harper perguntou com o coração na garganta. Ele virou o celular para ela. É da Jennifer, do marketing. Vocês dois precisam ver isso agora. O vídeo do terraço está no ar. Harper levantou os olhos. No canto do terraço, quase invisível, uma pequena câmera de segurança piscava uma luz vermelha diretamente para eles. A câmera do terraço não transmitia nada ao vivo. Jennifer havia mentido. Ou melhor, tinha dado o empurrão estratégico que faltava para Trevor finalmente agir. Quando Harper descobriu isso 3 dias depois, quase atirou uma almofada na cabeça da colega. Quase. Porque lá no fundo, bem fundo, ela estava agradecida pela interferência, não que fosse admitir isso em voz alta. Os meses seguintes foram os mais estranhos e maravilhosos da vida de Harper. Ela deixou de ser assistente temporária e se tornou... bem, ninguém sabia definir exatamente o quê. Oficialmente, o RH a promoveu para consultora de comunicação interpessoal. Extraoficialmente, todos a chamavam de a namorada do chefe que fala sozinha. E ela preferia esse título. Era mais honesto. Trevor continuou sendo Trevor. Organizado, metódico, com mania de alinhar objetos quando estava nervoso. Mas agora ele sorria. Não sempre. Não para todos, mas para ela, sim. Pequenos sorrisos durante reuniões. Sorrisos maiores quando ela dizia algo absurdamente imprevisível. E às vezes, quando achava que ninguém estava olhando, sorrisos tão raros que faziam o coração dela cometer coisas totalmente inadequadas para um ambiente corporativo.
O jogo, em busca do sorriso perdido, finalmente terminou. Marcos, do financeiro, quase chorou ao devolver o dinheiro acumulado. $12.300 divididos entre 47 funcionários. Alguns insistiram que Harper deveria receber a parte dela, afinal, tecnicamente, ela venceu. Ela recusou. Disse que seu prêmio era muito melhor que dinheiro. Jennifer riu tanto que precisou se segurar na mesa, chamando aquilo de a coisa mais fofa que já viu no escritório. 6 meses se passaram desde aquele dia caótico no salão de eventos, e Harper estava diante do espelho do apartamento, tentando entender por que Trevor tinha enviado uma mensagem às 6 da manhã pedindo que ela vestisse algo bonito, mas confortável, e estivesse pronta às 17 horas. Bonito, mas confortável. Ela repetiu para o próprio reflexo. O que isso significa? Bonito, como um vestido de festa. Confortável, como pijama. Bonito e confortável são conceitos opostos. Todo mundo sabe que sapatos bonitos são tortura. Roupas confortáveis parecem sacos de batata. Ele está me testando? É um teste? O reflexo não respondeu. Você é tão útil quanto o vento no telhado. Ela escolheu um vestido azul que comprara por impulso e nunca havia usado. Bonito o suficiente para um restaurante elegante, mas confortável o bastante para ela respirar. Um milagre da engenharia têxtil. Às 17 horas em ponto, chegou uma mensagem. Desça. Um carro está esperando por você. Um carro? Murmurou Harper, pegando a bolsa. Ele mandou um carro. Isso é muito formal, muito planejado. Trevor não faz coisas planejadas sem motivo. Ele agenda até idas ao banheiro. O que ele está planejando? O carro era preto, elegante, com um motorista que se recusava a dizer para onde iam. Ordens do Sr. Langford, disse ele com um sorriso que mostrava que sabia exatamente o que estava acontecendo e estava aproveitando o suspense. Todos estão conspirando contra mim, disse Harper. Eu percebo conspirações. É meu dom. A senhora deseja água? Quero informações. Só água então. Não, obrigada. O carro cruzou Pittsburgh, passando pelo centro, sobre as pontes, pelos bairros que Harper ainda estava aprendendo a conhecer. Quando começaram a entrar na zona industrial sul, seu coração acelerou. Ela conhecia aquele caminho. Vamos para os arquivos mortos? Ela perguntou. O motorista sorriu. A senhora verá. Isso não é uma resposta. É a única que tenho permissão para dar. Harper cruzou os braços. Você e Trevor são perfeitos um para o outro. 2 mestres da não-informação. O carro parou perto dos velhos trilhos de trem, não muito longe do prédio de tijolos vermelhos, onde haviam encontrado os documentos que salvaram a empresa. Mas em vez do prédio abandonado, havia algo novo ali. Uma tenda branca, com luzes penduradas e flores. Muitas flores. O quê? Harper engasgou com a surpresa. O motorista abriu a porta para ela. O Sr. Langford está esperando. Harper saiu do carro com as pernas trêmulas. A tenda era pequena, íntima, montada em uma clareira entre os trilhos antigos e um grupo de árvores que ela não tinha notado da última vez. As luzes eram aquelas pequenas, de fada, que deixavam tudo mágico e ligeiramente irreal. As flores eram amarelas, suas favoritas, que ela mencionara uma vez semanas atrás, sem imaginar que ele estava prestando atenção. Mas ele sempre prestava atenção. E no centro de tudo, perto de uma pequena mesa com 2 cadeiras, havia algo que fez Harper prender a respiração. A máquina de café. A mesma máquina temperamental do escritório. A que chiava como um dragão e só funcionava se você conhecesse o ritual secreto. Estava lá, decorada com um laço amarelo, como se fosse convidada de honra. Você trouxe a máquina de café? Disse Harper, com a voz estranha. Trevor apareceu por trás da tenda. Vestia terno claro, mas sem gravata. O botão de cima da camisa estava aberto. Para Trevor, aquilo era praticamente nudez casual. É importante, disse ele. Foi aqui que conversamos pela primeira vez. Conversamos de verdade. Você sequestrou uma máquina de café por motivos sentimentais. Tecnicamente, ela pertence à empresa e eu sou CEO. Isso é abuso de poder corporativo. É romantismo. É ambos. Trevor sorriu.
Aquele sorriso que ainda fazia Harper esquecer como formar frases. Venha, disse ele, estendendo a mão. Ela foi. A mesa estava posta com uma precisão muito Trevor. Pratos alinhados até o milímetro. Talheres posicionados em ângulos perfeitos, guardanapos dobrados em formas que provavelmente tinham nomes em francês, e no centro, um pequeno vaso com uma única flor amarela. Harper se sentou. Trevor não se sentou. Ficou de pé ao lado da mesa. E foi então que Harper percebeu. Ele estava nervoso, muito nervoso. Os dedos foram até o guardanapo e o ajustaram. Depois, foram ao garfo e o moveram 2 milímetros para a esquerda. Em seguida, tocaram o vaso da flor, girando-o levemente. Trevor, ela disse. Ele não respondeu. Estava ocupado alinhando as pétalas que haviam caído sobre a toalha da mesa. Trevor. Ele pegou uma pétala e a colocou perfeitamente paralela à outra. Você está alinhando pétalas. Elas estavam tortas. Pétalas não ficam tortas. São pétalas. Elas caem onde querem. Essas estavam especificamente tortas. Harper se levantou e segurou a mão dele. Trevor congelou. Ei, ela disse com suavidade. Sou eu. A pessoa que fala sozinha e discute com máquinas. Você não precisa ficar nervoso comigo. Eu sei. Então, por que está nervoso? Porque isso é importante. O que é importante? Trevor respirou fundo, olhou para ela, e Harper viu algo em seus olhos que fez o mundo parar. Eu ensaiei isso, ele disse. Escrevi um discurso. Tinha estatísticas sobre compatibilidade a longo prazo, referências a estudos sobre relacionamentos bem-sucedidos, até uma citação de um filósofo grego que achei apropriada. Você fez um discurso com estatísticas para... Deixa eu terminar. Harper fechou a boca. Eu ensaiei tudo, Trevor continuou, palavra por palavra. Mas agora você está aqui, segurando minha mão, olhando para mim desse jeito, e eu esqueci tudo. Cada palavra, cada estatística, cada filósofo grego. Você lembra pelo menos o nome do filósofo? Aristóteles. E a citação? Não lembro. Tudo bem. Eu provavelmente não entenderia mesmo. Trevor soltou uma risada curta. Então, ele disse, nada de discurso, nada de estatísticas. Só isso. Ele soltou a mão dela e se ajoelhou. Harper parou de respirar. Trevor, há 6 meses, ele disse, olhando para ela. Você entrou na minha vida derrubando papéis e falando sozinha sobre sonhos impossíveis. Você era caos em forma de pessoa, barulho onde eu tinha construído silêncio, cor onde tudo era cinza. Os olhos de Harper começaram a arder. Você me fez rir quando eu tinha esquecido como. Me fez sentir quando eu achava que não conseguia mais. Me fez querer mais do que números, controle e perfeição vazia. Ele tirou algo do bolso. Uma caixinha pequena, preta. Eu não sei fazer discursos românticos. Não sei ser espontâneo. Ainda alinho coisas quando fico nervoso, e provavelmente vou fazer isso pelo resto da vida. Mas sei uma coisa com absoluta certeza. Ele abriu a caixa. O anel era simples, elegante, com uma pedra amarela no centro, brilhando como um pequeno sol. Eu quero passar o resto da minha vida com você, com o caos, com o barulho, com as conversas com máquinas de café, elevadores e trens, com tudo. Harper não conseguiu falar. Pela primeira vez na vida, ela literalmente não conseguiu falar. Harper Lewis, disse Trevor, quer se casar comigo? O silêncio durou uma eternidade. 1 segundo. 2. Você escolheu uma pedra amarela, ela disse por fim, com a voz quebrada. É sua cor favorita. Eu mencionei isso uma vez. Uma vez foi suficiente. Eu presto atenção. As lágrimas escorreram. Eu sei que presta. Isso é um sim? Claro que é um sim, seu homem bobo. Ela riu e chorou ao mesmo tempo. É o sim mais óbvio da história dos sims. É um sim que eu queria dar desde o dia do elevador. Talvez antes. Talvez desde o dia em que você quase sorriu olhando para os monitores. Sim. 1000 vezes sim.
1 milhão de vezes sim. Trevor se levantou, colocou o anel no dedo dela e então a beijou. Foi um beijo de verdade desta vez. Sem telefones, sem câmeras, sem conspirações corporativas. Apenas os dois, no meio de um espaço iluminado por luzes delicadas, ao lado de uma máquina de café sequestrada, com o anel mais perfeito do mundo brilhando em seu dedo. E então, como se o universo tivesse senso de humor, um trem passou, alto, ensurdecedor, perfeitamente no momento certo. A máquina de café chiou em solidariedade. Os pedais que Trevor havia alinhado voaram por todos os lados. Harper começou a rir, encostada nos lábios dele. Isso, disse entre risadas, é tão a nossa cara. Trevor sorriu. Esse sorriso que só é seu. Não o trocaria por nada. Eles ficaram ali, abraçados, enquanto o trem passava e o mundo ao redor fazia barulho. Dois seres improváveis que se encontraram no meio do caos e descobriram que, às vezes, é exatamente no caos que você precisa estar. Ei, disse Harper quando o silêncio voltou. Ei, você vai ter que me ensinar o ritual da máquina de café se ela vai fazer parte da família agora. Trevor riu alto. Real, o som mais bonito que Harper já tinha ouvido. Eu te amo, disse ele. Eu também te amo. Ela olhou para o anel no dedo. E eu também amo esse anel, essa máquina de café, este lugar. E provavelmente vou acabar amando até os trens irritantes, porque agora eles fazem parte da nossa história. Nossa história. Nossa história. Ela sorriu para ele. Ele sorriu de volta. E em algum lugar de Pittsburgh, entre pontes de aço e trilhos antigos, o CEO que nunca sorria e a assistente que falava sozinha começaram o próximo capítulo de suas vidas juntos, para sempre. Ou pelo menos até o próximo trem passar. Fim. O que você achou da história de Trevor? O CEO que nunca sorria até conhecer Harper, sua assistente que conversava com elevadores, discutia com trens e transformou a vida dele em um caos colorido e vibrante. Deixe sua opinião nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, qual nota você daria para essa história? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como esta. Até a próxima!